Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, nós te agradecemos pela vida, pela força, pela graça. E São Paulo diz para nós chegarmos com confiança diante do trono da graça. E nós queremos chegar diante do Senhor nesta hora. Pela palavra, nós não merecíamos estar aqui. Mas o Senhor proveu um lugar para que tudo que desejar chegar a Ti. Isso é debaixo do sangue do Cordeiro, do sangue derramado, o único lugar provido por Deus para adoração. Dentro de nós há algo que deseja, que tem sede, que anela, que ama a palavra. Por fora de nós há muita coisa ruim, há muito inconveniente. Como nós lemos esses dias aqui, que aqueles sacerdotes não tinham nada por fora, nada que os acusasse, mas eles não tinham nada por dentro que os ligasse com Deus, que os ligasse com a palavra. Deus amado, tenha misericórdia de nós, ajuda-nos nesta hora, perdoa nossas falhas, porque há algo muito grande dentro dos nossos corações, que gosta, que ama esta palavra. E nós pedimos mais uma vez uma porção dela para nossas almas. Ajuda toda a tua igreja, todo o teu povo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Que a graça de nosso Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Todos bem com Jesus? Amém. Estamos bem porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós agradecemos também a participação dos irmãos pela internet. Deus os abençoe ricamente também. Vamos aqui ver os avisos, os pedidos. A irmã Eva pede oração pelo seu neto Gabriel de Moraes. Deus ajude o Gabriel onde ele estiver. Está aqui não, né, irmã Eva? Está meio dodói, meio passando mal. Sangue de Jesus para ele. Amém. O irmão Antônio Gonzaga avisa todos os diáconos que haverá reunião domingo de manhã, dia 4/3/2018, após a escola dominical. Domingo próximo. Então, domingo próximo, reunião com os diáconos. O irmão Antônio convida a todos para a reunião. Todos os diáconos. Graças a Deus. O irmão Sadraque pede oração por sua filha Giovana Carla, que está enferma. Também é o sangue de Jesus. Há um remédio só para todo mundo. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Diz que maníaco é que tem mania, não é? Lunático é que anda levado pela fase da lua. Aí eu tenho vários, né, um tanto bom, desses papeizinhos. E de vez em quando a gente revira a caixinha do segredo, né? E eu fiquei, por que a gente não colocou a data nele, né? Tá lá uma coisa tão boa e não tem nem a data, não sabe que dia que foi. Parece que fica gostoso de saber que dia que foi, né? Não sei se tem alguma coisa a ver, mas é uma mania. Mania de maníaco. Mas aí agora eu ponho. Eu não estou cobrando de ninguém para colocar, não. A mania é minha. Ou me pegou a mania, né? Cada coisa importante, pedido, às vezes bilhete, testemunho, não tem data, não tem nada, né? E aí,
Aí não adianta pôr pro rumo, deixa lá, está tudo guardado, tem uma caixa com bastante deles lá. Às vezes a gente perde, depois vai revirar, está guardado em um monte de lugar, acha de novo e vai indo. É bom para a gente de vez em quando dá uma relembrada, é bom. É um alimento, a gente lembra da pessoa, lembra do trabalho dos irmãos que fez isso, fez aquilo, né? Muito bom. E eu trago saudações dos irmãos lá de Alto Paraíso para vocês, tá bem? Os irmãos mandaram lembrança para vocês. Tivemos culto lá ontem, na igreja. Graças a Deus. Muito bom. Vamos ver a palavra no livro de Apocalipse, capítulo 21, do versículo 1 até o 8. Nós agradecemos a presença de todos que estão adorando conosco nesta hora. Tanto aqui presente como os que estão pela internet. Tem uma folgada, né? Folgada. Falou, não, nós vamos assistir pela net. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Apocalipse 21, do versículo 1 a 8. Graças a Deus. O novo céu e a nova terra. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Eu quero frisar aqui o versículo 2. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Amém. Senhor Jesus, nós te agradecemos. Um dia Martinho Lutero, segundo dizem, ele andando na biblioteca, ele encontrou um exemplar da Bíblia ali, todo empoeirado, mas não podia mexer nele. Ele mesmo, como um sacerdote ali, um padre, ou alguém da igreja, e dizem que ele exclamou: quem me dera ter um livro desse? Deus, nós temos o livro, temos o papel, a letra,
Mas nós necessitamos do Senhor para fazer essas letras, essas palavras, vida em nós, para ela ser vivificada em nós. Ajuda nós nesta hora. Dá-nos da palavra viva para nós. Como mortais nós podemos ler, mas só o Espírito Santo, só o Senhor pode fazê-la viva para cada um de nós. Fazê-la salvação, saúde, alegria, paz, harmonia, tudo de bom. É só o Senhor que pode vivificar esta palavra para nós. Nós pedimos então que o Senhor possa dar-nos um pouquinho da palavra, tornando vida para nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Irmãos, podem tomar seus lugares. O irmão pediu para avisar, não sei se avisar de manhã. Irmão Tiago pediu para avisar, que não está por aqui, né? Irmão Tiago Ladaga. Ele mandou um recado para mim ou para todo mundo, nem lembro mais. Mandou, acho que, não sei se foi específico para mim ou se foi para... Mas a Deus abençoe ele onde ele estiver. Nós vamos então continuar a leitura da mensagem O Futuro Lar, do noivo celestial e da noiva terreal. Glória a Deus. A partir do parágrafo 142. Pela mesma maneira, pois o mundo é o do que agora. Mas se houver entre vós um que seja um profeta, eu, o Senhor, falarei a ele. E se aquilo que ele diz acontece, então aquele sou eu. Porque ele não está expressando seus próprios, ele está expressando meus pensamentos. Meus atributos são as coisas que hão de vir. Uso sua boca para expressá-los. E após dizê-las, elas têm que acontecer. Os céus e a terra passarão, mas minha palavra nunca falhará. Glória a Deus, a palavra de Deus nunca falhará. Isaías disse, uma virgem conceberá. Como que Isaías podia dizer isso? Não era, a força não era dele, ele simplesmente foi usado para dizer isso. Mas o atributo era de Deus, a palavra era de Deus. Uma virgem conceberá. Isso está concluído. Ela irá conceber. Aquilo que Deus disse, ele faz. Irmã Brana diz que muitos pais seguraram suas filhas para serem a mãe do Messias. Mas Jesus, Deus, não olhou para nenhuma daquelas. Deus foi lá na Maria e falou com ela para cumprir essa missão para ele. Isaías, repetindo aqui o 149, Isaías disse, uma virgem conceberá. Isso está concluído. Deus disse através de João, e vi a nova Jerusalém que de Deus descia do céu, ataviada como uma esposa para o seu marido. Como é que vai... Hoje nós ouvimos o pastor aqui, a nossa cabeça nunca vai conseguir ver, mas por isso Deus nos deu a fé para nós crermos. Como que eu vou ficar aqui estudando a física, ou não sei mais o que, a matemática, mas não sei o que, para ver como é que vai descer uma cidade do céu? Jamais. Mas há algo dentro de mim que diz a verdade. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. Foram ditas por Deus através de seu mensageiro, João, lá na ilha de Patmos. Está concluído. Vai acontecer. E eu quero estar nesse dia. Eu quero estar nesta hora. Queremos estar nesse dia. Aí vamos perguntar, como é que você apareceu na terra? Onde estava seu pai, sua mãe, há 1000 anos atrás? Deus fez uma pergunta para Jó. Ô Jó, onde você estava quando eu fundava a terra? Aí a gente fica aqui muito sabido, muito cheio de gia, muito cheio disso ou daquilo. Onde estava o avião
há 2000 anos atrás? Onde estava o rádio? O rádio, essa onda que está levando o som para essa mesa lá para dentro? Aonde que está captando o sinal do microfone? Não, quero ver dos milagres. Ok. Aonde que está? Aonde que capta aí o sinal? Aí. Aqui, ó. É aqui, ó. É aqui, ó. Você nem não está sabendo, não. É aqui, ó. Isso aí é da internet, não é não? É daqui? E esse aqui? E esse aqui? Então é aqui, não é lá. Daqui que joga lá. Ele está pensando que eu não li, estão querendo me enrolar eu. Aonde que estavam essas coisas? Há 200 anos atrás. Estava aí. Estava aí. Onde estava a filmadora? Há 200 anos atrás. Ela estava aí, ninguém havia descoberto ainda. Tem uns pouco tempo que descobriram esse troço aí. Estava escondido aí. Aí a gente lê assim, olha, onde vai vir uma cidade do céu? A gente pensa, puxa vida, mas esses crentes é tolo mesmo, acreditar numa coisa dessa. Já pensou? Tanta coisa que a gente convive com elas, e elas não estavam aqui. Onde estava o livro escrito com essas letras, mais ou menos desse tipo, há aproximadamente 500 anos atrás? Não sabiam escrever. Escreviam tudo na mão. Sabiam? Aí precisou de um alemão chamado João, todo João é bonito e inteligente, né? Inventar o jeito de fazer um monte de cópia de uma vez. Putz. E o primeiro livro que ele imprimiu foi qual? A Bíblia. A Bíblia. Foi a internet do dia. Ele acabou com o meio mundo. Só o ato de poder imprimir livros e livros e livros, que antes era muito dificultoso, mas agora ele arrumou um método difícil um pouquinho, até pouco tempo usava ele aquele Kemes, em todo lugar. Montava as letras numa plataforma, ia como um carimbão grande, ia clicando várias páginas, rapidinho. Já pensou? Que escrever tudo à mão. Isso fez divulgar a Bíblia. Acabou com reinos, acabou com muita coisa. Aí nós perguntamos, onde estavam essas coisas? Estavam aí escondidas. Estavam escondidas, essa cidade está escondida em algum lugar. E quem viu ela foi o profeta. Deus mostrou para ele. E ele escreveu. E vem esse outro profeta e mostra. E pega as escrituras todas e mostra para nós que tem essa cidade, que tem esse lugar. E Jesus um dia disse, olha, eu vou preparar-vos um lugar, São João, e volto para vos buscar. Eu volto, eu voltarei, vou arrumar o lugar. E ele disse, vocês vão e preguem o Evangelho. O que é o Evangelho? Boas novas de salvação. Não é para você pregar a vida de irmão para o outro, isso é para o Chico. É o Evangelho, ele mandou pregar o Evangelho, que quer dizer boas novas de salvação. Veja. Então isso está escondido em algum lugar. Jó estava muito aborrecido um dia. As coisas não iam bem para ele. Ele disse, oxalá, tu me escondesses num lugar secreto, pusesses um limite e te lembrasses de mim. Deus colocou ele nesse lugar secreto por aproximadamente uns 4.000 anos. E no dia da ressurreição de Jesus Cristo, do Senhor Jesus, a Bíblia diz que os sepulcros foram abertos e muitos dos santos que dormiam no cativeiro, ou estavam no cativeiro, não vou entender intelectualmente como é, saíram, ressuscitaram e apareceram na cidade a muitos. E nós devemos crer que Jó estava no meio deles. Estava entre eles. Jó, Abraão, Sara, Abacuque, Jeremias,
Toda aquela gente levantou e andou na cidade. E apareceram a muitos. A muitos. Onde estão? Então é só saber onde nós estávamos. Um dia o irmão Brano estava penteando o restinho do cabelo que sobrava. E a irmã Meda falou: Billy, onde estão seus cabelos? Falou: é só você me dizer onde eles estavam antes de estar na minha cabeça, que eu vou dizer onde eles estão agora. Eles estão me esperando em algum lugar. Eles estão me esperando em algum lugar. Aquela menina que morreu com câncer, a filha do reverendo lá da América do Norte. Dizem as testemunhas que na véspera da sua partida, ela estava como que, como as irmãs que têm o cabelo longo fazem. As irmãs, né? Toda irmã tem um cabelo longo, a não ser pela natureza ou alguma outra coisa, né? Estava ali arrumando seu cabelo. Então ele já estava lá, ela já estava vivendo do outro lado ali naquela passagem. Naquela transição, saindo daqui e entrando lá do outro lado. Oh, meu Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de nós. Glória a Deus. Veja, onde eu parei aqui? Estava lá de cá, né? Através de seus profetas. 150. Através de seus profetas, faz saber todas as suas manifestações, porque são os atributos de seus pensamentos expressos. Agora, aqui, isto estava nesta mulherzinha. Ela era um de seus atributos. E ali estava um sacerdote representando a luz. Ele tinha aprendido isso da Bíblia. Ele tinha aprendido que Deus era Deus. Ele havia aprendido que a santidade estava correta. Ele aprendeu que aquilo ali era uma lei de Deus. Ele havia aprendido por causa da concepção intelectual. E ele havia nascido da linhagem correta. Ele era um levita, mas ele só conhecia isto pela concepção intelectual. E quando a luz da hora vê, ele aprendeu aquilo pelo que ele havia acontecido. Ele aprendeu aquilo pelo que havia acontecido, não pelo que estava acontecendo, o que tinha acontecido. E quando ele encontrou o que estava acontecendo, sua denominação não disse nada sobre aquilo. Portanto, não tinha a representação daquilo. Deixa eu ler esse parágrafo de novo aqui, quase que eu já entendi ele. Ele aprendeu aquilo pelo que havia acontecido, não pelo que estava acontecendo, o que tinha acontecido. Já pensou? Ele aprendeu aquilo pelo que os profetas disseram lá no passado. Mas na hora que estava acontecendo, ele não sabia nada. Ele sabia que estava escrito, vai vir o Messias. Mas quando o Messias estava ali na frente dele, ele não ficou sabendo que aquele era o Messias. Ele não soube pelo que estava acontecendo. Às vezes nós sabemos que Jesus veio. Nós pomos o nome dele nas paredes, na roupa, nos carros, para todo lado. Nós dependemos, colocamos o nome dele para todo lado. Mas quando ele está fazendo algo, às vezes nós não percebemos. Foi o que aqueles sacerdotes não perceberam. Eles sabiam a Bíblia de cor, sabiam como o Messias viria, sabia tudo. Mas lá estava ele andando no meio deles. E eles não perceberam. A Bíblia diz, o Senhor Jesus diz, como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca. E eles não perceberam. Veio o dilúvio e os levou a todos. A Bíblia está lá dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? E eles lendo o Salmo 22 no templo, diz o irmão Brana. E Jesus lá no Gólgota, gritando lá no monte lá do Calvário, lá da cruz,
gritando, Deus meu, por que me desamparaste? O Salmo 22 cumprindo ali, e eles, tendo ele como um malfeitor, como um prisioneiro, como um que a lei tinha executado. Quantas vezes o mundo está gritando aí para executar, e nós não sabemos o que está sendo executado. Eles gritaram, foi a lei que mandou matar aqueles crentes do passado. Não foi os rebeldes, não, foi a lei. Foi os homens das capas poderosas que assinou lá para matar. Mandou matar milhões de crentes, em nome, às vezes, até de Deus. Veja. Então, quando estava acontecendo, eles não viram. E acontece hoje conosco também. Está acontecendo e nós não estamos vendo. Sua denominação não disse nada sobre aquilo. Portanto, não tinha a representação daquilo. Mas aqui estava um Redentor sobre a terra naquele tempo para redimir aqueles atributos de Deus. E ela o recebeu. Ele está falando da samaritana, não é isso? Nós lemos esses dias. A samaritana o recebeu. Ela disse, eu vejo que tu és profeta. Eu vejo que tu és o Messias. Quando o Messias vier, ele vai fazer essas coisas. Eu já li na palavra. Está certo. Ela ficou muito alegre quando ela reconheceu que era ele. Ela nunca questionou aquilo. Ela diz, quando o Messias vier, ele fará isto. E aquilo concluiu. E ela viu aquilo feito. Então ele disse, eu sou o Messias. Então aquilo encerrou. Ali não houve mais perguntas. Ela simplesmente se foi dizendo a todo mundo, venham, vejam o que eu encontrei. Meu Deus. Oh, glória a Deus. Quando eu vim para Rondônia com meu sogro, que Deus o recompense por isso, minha sogra. Então a gente conversava da religião e achar a coisa verdadeira, a coisa certa. E eu, pelo destino de Deus, vim parar aqui em Ariquemes. Então eu fiquei aflito para voltar rápido e conversar com ele. Falar para ele, veja o que eu encontrei. Oh, meu Deus, que decepção. Não sei, quem sabe, né? Deus tem suas maneiras, mas até hoje, então eu nem toco mais sobre isso. Eu fui com a minha família, levei mensagens para eles, disse, veja o que eu encontrei. Não adiantou nada. Não resolveu, ninguém viu. Só eu que vi. Ninguém deles. Pelo menos que eu saiba até hoje. Não sei da agora em diante. Mas aquela mulher saiu gritando. Ela simplesmente se foi dizendo a todo mundo, venham, vejam o que eu encontrei. Naquele ano de 1986, hoje eu estava escutando os irmãos Joaquim Rodrigues, o irmão pastor Guimarães lá, esqueci o nome dele agora. Falando lá da história da igreja de Goiânia, do pastor Joaquim, da mensagem, de irmãos e tudo mais. Aí eu estou lembrando agora, não fazia tempo que eu não lembrava disso. Naquele ano de 1986, o ano que eu me batizei, no mês de fevereiro, naquele ano, eles estavam distribuindo terrenos em Cujubim. E eu abri uma firma para pegar um terreno comercial. Eu não deveria ter jogado aquele cartão fora, eu joguei ele fora. Um dia eu fui juntar um monte de colega, queimei ele, podia ter deixado ele lá para me lembrar dele. Queimei o vendido papelinho. Peguei um cartão, era só ir lá. E eles falaram, esse aqui é seu terreno. Um comercial e um residencial. Tudo legalzinho, bonito.
Mas então eu dei vontade de ir com aquele dinheiro e para Minas Gerais mostrar para minha família. Levar a mensagem e tudo mais para eles. Mas, pelo menos naquele dia, se isso for aparecer lá, né? Eu larguei um terreno no Cujubim para vir pregar a mensagem para vocês não quiseram, né? Um terreno na avenida de Cujubim, hoje vale o quê? Uns 200 mil mais, né? Por aí. Nem tem para vender ali, bem na gema mesmo. É mais ou menos isso aí, né, Mongeral? Não vai achar, não. Pois é, já pensou eu com 200 mil no Cujubim, hora, né? Mas veja o que é a coisa. Deus não chamou eles. Deus chamou, foi você. Deus chamou você. Deus chamou você. Você. Ele não chamou o outro. Ele não se mostrou para o outro. Ele não deixou o outro ver ele. Deixou você ver ele. Então valorize isso, porque não é pouca coisa, não. É a cidade celestial. A nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Não é um terreninho ali, ou uma coisinha ali, ou mesmo o reino todo do Egito, que Moisés deixou aquilo. Não. É a eternidade. É a eternidade que Ele nos deu. Deu para você, te deu o documento, que é a revelação da palavra. Se você tem a revelação da palavra, você tem a posse do título, do documento, de uma parte nesta cidade. Não essas cidades infestadas de tudo que é praga, não. Ali não vai ter o quê? Não vai ter, não haverá, olha, não haverá, cadê? Deixa eu ver aqui. Veja. Ó, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Você não terá necessidade mais de chorar lá. Chorar por nada. Vai limpar a lágrima. E não haverá mais morte. Fui lembrar agora do nosso irmão, saudoso irmão Hernandes, todo mundo sabe, né? O irmão lá de Manaus, que o avião caiu e morreu. 30 anos. Um homem novo. 30 anos. Nós tínhamos uma amizade um pouquinho, nós já conversamos muitas vezes. Em outubro, no encontro, eu o vi lá, vi ele, nós cumprimentamos. E aí, nessa semana, foi segunda, terça parece, né? Terça, às 9 da manhã, ele e mais companheiro lá, e vai embora. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor. Nem clamor, o mundo está clamando. Clamando por vingança, clamando por morte, clamando por comida, clamando por justiça, clamando por tudo. Lá não vai precisar disso. Ficar clamando por um pastor melhor, por um irmão melhor, por uma igreja melhor, clamando por isso, por aquilo, nem dor. O irmão Brano estava no púlpito e dizia, sabe, eu estou aqui com meus pés comprimidos no meu sapato, sofrendo cãibras e dores, estou com meus nervos acabados. Mas eu vim, por que eu vim? Porque eu amo a Jesus. Ali não haverá essas coisas, nem dor. Porque já as primeiras coisas são passadas. Passadas. Aquelas coisas, ou essas coisas que nós enfrentamos, já haverão passado. Meu Deus do céu. Meu Deus. Nós estamos caminhando. A mulher disse, venham
Vejam o que eu encontrei. Quantas pessoas você já chegou com aquela coragem para seus colegas de trabalho, para seus empregados, para o seu patrão, para o seu amigo lá na rua, ou da escola, ou do trabalho, lá da roça. Você já diz, veja o que eu encontrei. Aí enquanto você vai pregando aquelas coisas bonitas, eles começam a chamar de irmão. Na escola ali que eu trabalhei por último ali, um professor ali, com toda aquela cerimônia comigo, eu ficava assim meio acanhado com ele, né? Aquelas coisas todas, e aquela reverência toda. Eu pensei, bem, eu já conheço isso um pouquinho. Oxalá fosse o meu troféu, mas quem sabe, né? Eu dei para ele um monte de mensagem. Nós aí tivemos oportunidades depois de conversar e conversar. Aquilo agora ele desviava de mim. Não queria mais saber, não teve mais aquela cerimônia. Me foi largando por lá. Falei, não, disso eu já... Eu esperava, quem sabe, né, Deus fazer um milagre na sua vida, mas ele não fez. Isso aí para mim não é novidade. Ele não viu. Ele não viu. E ele com aquele desejo de encontrar as coisas corretas. Um bom homem. Pelo que eu conheci ali, boas ideias, muito trabalhador. Mas eu fui para lá, veja o que eu encontrei. Ele não viu. Ele não viu. Você já mostrou para muitos, mas eles não viram. 153, esses processos nos limpam. Um templo para seu lugar de habitação. Justificação, batismo do Espírito Santo com fogo, o qual faz a limpeza como esse templo. Então, assim como a estrutura do velho mundo não foi destruída pelas águas quando ele foi lavado, a estrutura do planeta, a velha estrutura, todo o pó, toda a matéria que Deus colocou sobre a terra não foi destruída quando o primeiro mundo foi destruído. E a Bíblia diz que foi destruído. Mas a estrutura nunca foi destruída. Só foi destruído o pecado e os pecadores que estavam sobre ela. A estrutura permaneceu. Aí nós vamos para a escola brigar com o cientista que prova que não pode destruir a terra. Se mexer na terra, mexe em toda a geringonça aí. É o trem muito grande demais. É sem tamanho de medir, não tem como medir. Vai se mexer aqui, mexe em tudo aí. Não tem como. Mas o irmão Branham está mostrando que a velha estrutura, no dilúvio, ela não foi destruída. Foi destruído o pecado, os pecadores. E ele disse, a estrutura permaneceu. A estrutura da terra vai permanecer. A estrutura dessa ordem do cosmos vai permanecer. Agora, essa ordem pecaminosa vai ser varrida, vai ser queimada, vai ser extinguida. Para quê? Para Deus instalar nela a nova cidade, o jardim do Éden novamente. O Éden restaurado novamente. Eu acho que é mais do que o Éden ainda. Né? Porque lá no Éden eu não estava lá, agora vai ter eu. Né? Né, irmão? Nós não estávamos lá no Éden assim, bonito desse jeito, né? E na terra restaurada nós estaremos. Cremos, isso é a nossa fé. É a nossa fé. Né? Quem sabe quem vai estar lá é só Deus. Né? São Paulo disse, eu não me acho culpado, nem por isso me acho justificado, porque quem me julga é o Senhor. Então quem vai dizer quem vai estar lá é Ele. Mas pela fé nós já estamos regozijando com essa nova morada. 155. Mas vê você, como justificação, como vocês batistas e metodistas desejam pensar isso. Só justificação, crendo e sendo batizado, isso não é suficiente. Você
se desencaminhará de volta às coisas do mundo. Cortará os seus cabelos e usará shorts e tudo mais. Vê, ali não aconteceu nada ainda. Você simplesmente olhou para trás e se viu a si mesmo errado. O que a justificação fez ao mundo? Nunca fez nada. Em seguida começou de novo. Tanto pecado como sempre houve. Essa é a maneira que um homem faz, e isso é toda a distância que ele vai. Esta é a maneira que o grande evangelista Billy Graham devia ver. Falar nisso, ele morreu esses dias, né? 99 anos. Famoso no mundo inteiro. Dos 195 países, ele andou em 180 e pouco, parece, né? 195, parece que ele andou em 185. Menos 10 somente. Pregando para reis, para presidente, para todo mundo. É. Ele foi um dos grandes anjos que andou na terra. O irmão Branham o considerou como um dos anjos a Sodoma. Para cegar os sodomitas. Deixar os sodomitas felizes e não ver a mensagem do profeta. É um grande trabalho. Digno de todo o respeito, de toda a honra. É. Veja, esta é a maneira que o grande evangelista Billy Graham devia ver. Ele viu muito, mas ele só viu aqui embaixo. Ele não conseguiu fazer o povo ver a mensagem da hora. Ele não conseguiu. É. Ele não conseguiu fazer os reis verem ver o irmão Branham, ver a mensagem de Abraão, ver a mensagem dos eleitos. Eles viram a mensagem pregada ao povo de Sodoma. Isso eles viram. É. Essa é a grande distância. Essa é a maneira que o grande evangelista Billy Graham devia ver. Ele disse, eu vou e tenho 30 mil conversos. Volto depois de um ano e não tenho 30. O próprio Billy Graham disse isso. O irmão Branham está citando uma fala do próprio Billy Graham naqueles dias. Eu vou e tenho 30 mil conversos. Volto depois de um ano e não tenho 30. Esta é toda a distância que eles foram. Bem? Porque ele tinha, ou a mensagem dele está rodando aí gravada, né? Uma mensagem que esvazia o pecador. O pecador, ao ouvir a mensagem dele, se sentiam arrependidos, comovidos, mas ele não tinha aquela coisa para preencher. Eles eram só justificados, eles saíam do pecado, mas eles não tinham algo, ele não tinha a mensagem do preenchimento. Ele não tinha a mensagem do preenchimento. Eu estava ouvindo o irmão Joaquim Rodrigues e o irmão Gideão, Marinho Guimarães, lá, falando de uma irmã que ouviu a mensagem lá, acho que em 62, 63, por aí. E no dia que ele estava lá falando, ela mora numa fazenda lá em, acho que Goiás, ou Mato Grosso, um dos campos do pastor Jonas Pimentel. Tantos anos na mensagem, né? Seguindo fielmente. Porque você teve algo para preencher. Algo para te segurar. Mas o Billy Graham, o irmão Branham está citando a sua própria fala. Eu vou e tenho 30 mil conversos. Volto depois de um ano e não tenho 30. Essa é toda a distância que eles foram. Bem, certamente eles se arrependeram. Eu creio que eles se arrependeram. A maioria deles. Ou alguns deles, pelo menos. Porém, não é o que se necessita. O provarei aqui. Agora, a estrutura do velho mundo não foi destruída pela água. O mundo foi unicamente lavado. Obteve seu batismo. Ele foi batizado. Então a estrutura permanecerá através do fogo. Ele não destruirá a terra. E simplesmente destruirá o pecado que está sobre ela. Observe aqui, alguns de vocês estudantes, especialmente o Dr. Vale, olhando para mim,
Observem Pedro no capítulo 2 de Pedro, terceiro capítulo melhor, dizendo, ele usa a palavra mundo como uma palavra grega, que é cosmos, a qual significa o sistema mundial. A terra passará, os elementos se derreterão com fogo abrasador. E não significa que a terra, o planeta vai passar, mas o mundo, o cosmos, a política, os pecadores, o sistema, pecado, enfermidades, germes, tudo que está errado passará. Todas as coisas que Deus uma vez sacudiu os céus, mas desta vez ele disse que ele sacudiria a terra, os céus e a terra. Ele sacudiu a terra, o melhor. Então, desta vez ele sacudirá os céus, hein? Pois nós recebemos um reino que não pode ser movido, o reino eternal. Observe como ele vai a isso. Oh, glória a Deus. Veja aqui, Pedro disse, e ardendo serão desfeitos, e as obras que há nela serão queimadas. As obras, a gente passa e vê as obras bonitas. Os discípulos chamaram Jesus para ver o templo. Que templo bonito que eles construíram. Mas Jesus olhou para ele e disse, olha, vai chegar o dia que não vai ficar pedra sobre pedra aí, vai derreter tudo. Vai ser derrubado tudo. Aí nós ficamos olhando o mundo bonito, cidades maravilhosas, cidades melhores para viver. Há sempre aí os noticiários das cidades melhores para viver. Você quer saber o endereço da cidade, da melhor cidade para se viver? Arrependa dos seus pecados e seja batizado, batizada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Entre nessa fila dessas pessoas que estão se preparando para reinarem, para morarem nesta cidade, a melhor, a única cidade boa, ótima, excelente para se viver. Não é essa cidade, a gente pensa, eu vou mudar daqui porque lá é melhor. Oh, é um engano nosso. A menos que nós tenhamos alguma missão para cumprir por lá, mas do contrário, não que seja melhor. Não, não há nada disso. O pecado tem pesteado a terra, todos os lugares. Não tem lugar bom aqui. Veja, serão queimados todas as suas políticas e seus esquemas e todas as suas denominações e esquemas feitos pelo homem, tudo se irá quando ela for queimada. Os homens ficam tentando desvendar os mistérios aí das organizações e às vezes eles conseguem, escondem, mas às vezes dá trabalho para conseguir descobrir. Às vezes dá trabalho para saber o que estão fazendo. Porque são tudo espertos, são tudo especialistas. Mas aqui vai ser queimado. Você vê lá aquele emaranhado de linha, de cipó, de tanta coisa. Você não tem jeito com isso aqui. Vai lá com um palitinho de fósforo, risca, acende ali. Daí a pouco o lugar está limpinho. Esse emaranhado de coisa. Que mexe para lá, acerta num grupo. Mexe para cá, aí tem outro grupo gritando. Aí mexe para lá, é a hora do bramido do mar e das ondas. E a Bíblia diz que chegaria o tempo em que as pessoas estariam perplexas, sem saber o que fazer. Mas vai vir um fogo, vai vir queimar tudo isso, vai limpar essa terra, para estabelecer a nova Jerusalém, para estabelecer essa cidade, boa de se morar nela. Oh, glória! Abraão largou tudo, quando ele ouviu falar dessa cidade.
buscava uma cidade cujo artífice e construtor é Deus. A Bíblia diz que ele não encontrou a cidade, mas ele encontrou com o autor dela, com o engenheiro dela, com o construtor dela. E ele pegou firme e seguiu sua trajetória, sua caminhada. Nós temos encontrado com o autor dessa cidade, com o construtor dessa cidade. Ele toca as nossas almas, ele pulsa nossas almas. Às vezes tem dia que a coisa está difícil, mas há algo pulsando dentro de nós. Aí a gente levanta e dá mais um passo. A cada passo que dá, está mais perto. Hoje estamos mais perto do que ontem. Já estamos mais perto, 20 horas e 20 minutos do dia 25 de fevereiro de 2018. Estamos já bem perto. Estamos chegando. E muitos vão parar numa sala VIP, esperando a hora de habitar nessa cidade. Não é isso maravilhoso? Oh, glória a Deus! Eu tentei achar um lugar melhor aqui para parar, mas não consegui. Eu vou parar assim mesmo. Tem dia que parece que fica bom parar num lugar que ficou assim meio. Mas se não, se for muito aí como diz, complica para nós, né? Graças a Deus. Vamos andando para essa cidade, gente. Vamos andando. Quarta-feira tem mais. Sexta-feira, culto de oração. Sábado, culto com os jovens. Domingo, escolinha com as crianças a partir das 8 horas. Escola dominical a partir das 8h45. Reunião com os diáconos e outras atividades a mais. E à noite, domingo que vem, a partir das 18 horas, o culto de ceia do Senhor. Se ainda estivermos por aqui. Se ainda estivermos nessa dimensão. Se ainda estivermos aqui. Oh Deus, Deus amado, nós agradecemos ao Senhor por essa noite maravilhosa, por esse momento maravilhoso. Que o Senhor possa nos levar de volta para nossas casas, guardados por tuas mãos santas e poderosas. Ajude o teu povo na labuta diária. Cada um, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Deixa eu falar para vocês. O irmão Paulo vai estar aqui quarta? Pode? A previsão? Irmão prega para nós quarta-feira? E aí, irmã Maria, dá uma mãozinha lá. Viu? Então é isso, meus irmãos. Abençoe o outro. Vocês da internet também. Deus os abençoe. E até outra vista, se Deus quiser. Deus vos recompense por tudo. Vão em paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
quero te dar o meu louvor. Vou me render a ti, Senhor. Em tua presença eu quero estar. No santo lugar eu quero entrar. No santo lugar eu quero estar. Vou me derramar com meu coração no santo lugar. No santo lugar quero te sentir. No santo lugar quero te servir. Quero me prostrar em adoração no santo lugar. No santo lugar eu quero entrar. No santo lugar eu quero estar. Vou me derramar com meu coração no santo lugar. No santo lugar quero te sentir. No santo lugar quero te servir. Quero me prostrar em adoração no santo lugar. Anos têm passado já, desde o dia em que eu criei. Duras batalhas pelejadas, mas ainda estou aqui. Não tem sido fácil avançar. É difícil este caminho, mas tuas mãos tão poderosas até aqui me tem suprido.